nós vamos falar de história da igreja. Mas, claro que nós vamos falar de história da igreja, mas nós vamos usar o texto bíblico para falarmos um pouco da história da igreja. Então, eu peço que você tenha um pouco de paciência comigo, porque eu gosto muito de exposição bíblica, eu gosto muito de teologia bíblica, e para mim não é cansativo ler o texto bíblico. Então, o povo em Caxamorra está acostumado com que, se houver necessidade, eu faça a exposição de um texto longo. Então, não é como, em alguns casos, eu já o fiz, mas não é um texto curtinho, e eu peço a paciência de vocês. Mas, para que o entendimento seja facilitado, nós vamos fazer um preâmbulo, vamos fazer uma introdução, para que a gente possa compreender melhor o texto que nós vamos ler e meditar nesta manhã. Vamos ler o texto de Jeremias, capítulo 23. Queria que você abrisse a sua palavra, a sua Bíblia, a palavra de Deus, em Jeremias, capítulo 23. Deixe aberto, por gentileza. Vamos entender primeiro qual é o contexto de Jeremias 23. Vamos tentar compreender primeiro. Que contexto é esse? Qual é o contexto de Jeremias? Mas antes de falarmos de Jeremias, eu quero, porque uma coisa está relacionada à outra, eu quero falar do ministério do profeta Isaías, descrito, em parte, no livro do profeta Isaías. Quando se dá o ministério de Isaías se dá no século VIII a.C., 700 e pouco, um período de aproximadamente 40 anos de ministério. O que Isaías vai profetizar? De modo geral, algo muito parecido com o que Jeremias vai profetizar. O que Isaías vai profetizar? Embora em época diferente, anterior a Jeremias. Isaías vai profetizar que virá um reino eterno. Ele vai profetizar, como está, por exemplo, em Isaías 2, um governo eterno, o governo do Cristo de Deus. E esta profecia de esperança é o Evangelho. E é importante que você saiba, ou seja lembrado, que a Bíblia basicamente trabalha com este binômio: a lei e o Evangelho. A lei e o Evangelho. A Bíblia nos revela os atributos de Deus Santo e a nossa incapacidade de nos relacionarmos com este Deus. Logo, a Bíblia sentencia o homem à morte. Em todo tempo a Bíblia fala disso. A Bíblia diz que Deus sentenciou o homem à morte por causa do seu próprio pecado, por causa do pecado humano. É a transgressão da lei. Isso está contido na Bíblia toda. Você pode pegar o que está descrito em Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3, Gênesis 4, Gênesis 5 é um resumo disso. Fulano viveu tantos anos, gerou filhos e filhas e morreu. O capítulo 5 é para descrever isso todo o tempo. Aquilo que Deus disse que ia acontecer, vai acontecer. E também o Evangelho, que é a esperança. O Evangelho não é uma solução simples. O Evangelho não abdica da lei. O Evangelho é a esperança por meio do cumprimento da lei num Redentor, para que outros possam receber graciosamente misericórdia, perdão, e a partir disso a reconciliação. O Evangelho está quando Deus, no capítulo 3 ainda, promete o Filho bendito que viria do ventre da mulher. O Evangelho está quando Deus preserva a vida de Enoque. O Evangelho está na Arca da Aliança.
O Evangelho está quando Deus chama Abraão. O Evangelho está quando Ruth é absorvida como noiva pelo seu resgatador. O Evangelho está quando Raabe, uma estrangeira, é admitida como povo de Deus. O Evangelho é a promessa de um rei que virá e que vai proteger Judá diante da invasão assíria. Isaías 9. O Evangelho é a esperança em meio a uma comunicação de juízo de Deus. Deus vai derramar sua ira a qualquer momento, mas há uma esperança. A esperança não é a igreja Soma. A esperança não é a igreja em Cachamorra. A esperança não é a religião evangélica. A esperança não é um pastor. A esperança é exclusivamente Cristo. Exclusivamente. O Evangelho é uma pessoa. A esperança é uma pessoa. E o livro de Isaías fala disso. Deus vai derramar juízo sobre Israel. Não só sobre Israel, vai derramar juízo sobre todo mundo antigo. As nações, os povos vão sofrer pelos seus pecados. E Deus vai demonstrar isso pela invasão assíria. Pela invasão assíria. E aí Isaías vai dizer que não só Israel, entendam Israel, nesta época, o povo de Deus está dividido em dois reinos. O reino do norte, chamado Israel, e o reino do sul, chamado Judá. E o que Deus vai dizer? A Síria vai vir e vai derramar sangue. Mas não é a Síria, sou eu. É a minha ira. É como se fora um segundo dilúvio. É a mão de Deus. E tudo isso aponta para o juízo final. É demonstração da lei de Deus. A demonstração do juízo de Deus diante da corrupção da lei. No entanto, eu tenho dito para vocês já nesta manhã, a comunicação de Deus é o binômio, a lei ou o evangelho. A lei ou o evangelho. A lei ou o evangelho. E nesse momento do profeta Isaías, Deus diz, vai vir o Império Assírio, século VIII, e vai destruir o mundo antigo. Tanto a região da Palestina, os cananeus, os moabitas, tanto quanto mais ao norte, a Síria, quanto o norte da África, o Egito, a Etiópia, tudo aquilo que é considerado o mundo na antiguidade, vai ser destruído pela mão dos assírios, dominado. No entanto, o binômio, a lei, o evangelho, a lei e o evangelho. Deus vai dizer, por meio do profeta Isaías, mas eu vou preservar Judá. A Assíria vai chegar no entorno de Jerusalém, a capital de Judá. No entorno. Vai chegar nos muros, mas não vai invadir. Judá é a representação da igreja de Cristo. Não porque Isaías vai dizer, não porque Judá mereça, mas isso é a demonstração da graça, da misericórdia de Deus. Então Isaías 9 vai anunciar alguém que vai ser usado por Deus para impedir que o império assírio domine e invada Judá. E os muros de Jerusalém serão preservados. Isaías 9, você conhece, fala de um menino que vai nascer. Deus forte, conselheiro, príncipe da paz. Esse texto, antes de falar de Jesus, historicamente ele fala a respeito de um rei que vai vir, Ezequias. O rei prometido em Isaías 9 não é Jesus, a princípio, é Ezequias. E de fato, historicamente, Ezequias vai vir e ele vai ser usado por Deus como rei para a preservação de Judá. Claro, sabemos que naquele momento Ezequias é um tipo de Cristo. E tudo aquilo que está em Isaías 9 não cabe na pessoa de Ezequias, transborda. De modo que sabemos que há título demais ali para que se caiba em Ezequias e em seu tempo de vida. Mas é assim que acontece. E Deus preserva Judá. Passado quase 100 anos,
Na época do profeta Jeremias, o que nós vamos ver? A pior fase de Judá. O pior momento histórico de Judá. O momento de declínio de Judá, onde os reis, os sacerdotes, os profetas estão longe de Deus. E Deus vai repetir a mesma sentença que repetiu na época da profecia de Isaías. Só que agora, mesmo pela mediação de Jeremias, Deus vai dizer, vai vir, não mais o Império Assírio, que nesse momento já está se dissolvendo, vai vir o Império Babilônico e vai destruir Judá. E Jeremias fala, como Moisés, Senhor, não, tem misericórdia do meu povo, do teu povo. E Deus vai dizer, não ore mais, eu vou destruí-los. Então, talvez você entenda que essa é a história de Israel, mas essa não é a história de Israel, essa é a história da igreja. Essa é a história do povo de Deus, na antiguidade, num tempo. Deus nos chama, a igreja, também representada pela comunidade local aqui na Igreja Soma, para uma missão, para um propósito. E esse propósito não pode ser desvirtuado. Muitas vezes, já quero fazer a aplicação que eu deixei para o final. Muitas vezes você vai entender que este propósito, ele é muito simples. E talvez você vá tentar, ao longo do caminho, alterar este propósito. E os líderes são tentados pelo seu próprio coração e também por aqueles que estão ao redor, que haja um propósito mais iluminado, um propósito mais atualizado, um propósito mais moderno, mais correlacionado com o tempo que vivemos. Eis o caminho da perdição. A igreja é chamada para um propósito: proclamar a lei de Deus e amar o próximo. É só isso. Só isso. Proclamar a lei de Deus, o evangelho, e amar ao próximo. É só isso. Se a Igreja Soma quiser acrescentar a isso, vai estar gastando tempo, recurso e vai se desviar dos propósitos de Deus. E se o pastor Wesley der ouvidos às vozes que querem mais luzes, ele vai conduzir a igreja para longe do propósito da igreja. É simples, é trivial, mas é o que há de mais importante. É a missão que Deus nos chamou a viver. Vou repetir. Daqui a pouco você vai ouvir, não o que ele disse no início do ano. Você vai ouvir o que ele disse daqui a 10 anos. Isso vai dizer, mas é de novo a mesma história? Só pode ser a mesma história. E talvez você ache isso pouco. É porque você não entendeu que a mensagem da qual nós somos chamados a proclamar, ela é simples, mas vital e profunda. Vamos para o texto de Jeremias 23. A partir do capítulo 21, o livro de Jeremias, ele é dividido quase que como por livros. O livro de Jeremias, ele não é tratado de ordem cronológica. Não segue uma ordem cronológica. Ele é temático. Então, do 21 ao 29, nós temos uma seção. Uma seção. É como se fosse um livro. É temático, não é cronológico. E o que Jeremias está tratando nessa seção, que vai do 21 ao 29? Os confrontos vivenciados pelo profeta Jeremias. E quais são os confrontos, os motivos desse confronto? Jeremias está fazendo o simples. Jeremias está sendo repudiado pelo povo. Jeremias está sendo odiado porque ele está falando o básico, o simples, diante de um mundo, diante de uma religiosidade
que deixa de cumprir o seu propósito. Eu não tenho medo de dizer e de errar. A igreja no Brasil já perdeu o seu propósito há muito tempo. Essa pode ser mais uma comunidade a fazer isso, ou não. E a responsabilidade não é somente do pastor, mas mais do que do pastor, da igreja. Ia deixar para o final, mas também vou falar agora. Hoje está o Wesley, mas o Wesley não é dono da igreja. A igreja só tem um dono, Cristo Jesus. E é a responsabilidade da igreja não permitir que o púlpito ensine o erro. Num teatro, num cinema, a gente vai para assistir. Numa igreja, a gente participa. A gente é membro. A gente é corresponsável. O pastor dirige. A responsabilidade é da igreja. Vamos para o texto de Jeremias. E como eu disse, eu vou pedir a paciência de vocês. E vocês vão ver aqui no capítulo 23 o binômio, a lei e o evangelho. A lei e o evangelho, que se repete na Bíblia toda. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e delas não cuidastes. Mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde estiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Já nesse trecho você vê a lei e o evangelho. A mensagem de sentença e a esperança. É baseado em textos assim que Neemias, quando vai servir o povo na reconstrução de Israel, ele vai orar a Deus e clamar: Senhor, o Senhor disse que se nós nos submetêssemos, se nós nos arrependêssemos, o Senhor de novo ajuntaria o povo. E abre aqui um parênteses para dizer: as nossas orações são atendidas na medida que a gente ora segundo a vontade de Deus. A nossa oração não move a mão de Deus. Isso é uma mentira. A gente não move nada de Deus. É Deus que move todas as coisas, em todo lugar, sempre. A gente não move Deus, não tira Deus do seu lugar. Então, por que oramos, pastor? Porque é parte, primeiro, porque Ele mandou. E segundo, porque é parte do nosso relacionamento com Ele. E quantas nossas orações são atendidas? Quando oramos segundo a vontade dEle. Ponto, fechei o parêntese. Perceba que do versículo 5 até o versículo 8, nós temos a anunciação do Evangelho, porque estamos em meio à exposição da sentença. Para entenda, quando as pessoas dizem, Jesus te ama, desculpa, gente, isso não significa nada. Nada, isso não é Evangelho. Jesus te ama não é o Evangelho. Isso não é nada. A mensagem do Evangelho diz que nós estamos condenados à morte por causa dos nossos pecados. E Cristo Jesus nos amou se entregando na cruz do Calvário de modo substitutivo. Aí você diz que Jesus te ama. Porque fica muito superficial e conduzindo as pessoas para uma ideia de amor que não é bíblico. Jesus não nos ama porque Ele foi simpático a você, porque Ele aceitou como você é. Não, Jesus te ama porque Ele foi para a cruz, porque miserável que é você e eu, nós, merecíamos o inferno. Ele nos livra, não do inferno, não de Satanás, Ele nos livra da ira de Deus. Jesus não nos livra do inferno, Jesus não nos livra de Satanás, Jesus nos livra do próprio Deus irado contra nós. Então veio o Evangelho. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Por quê?
Porque todo o livro dos Reis, Isaías vai repetir isso, mas todo o livro dos Reis, 1 e 2, deixa bem claro, existem dois símbolos de reis. Um representando a maldade e a perversidade, Absalão. O outro representando a benignidade, a bondade, o rei que cuida, que apacenta, que é o pastor. Que é o pastor da igreja. Este é Davi. Então, todas as vezes que no Antigo Testamento quer usar-se uma referência que aponta para a pessoa de Cristo, Davi é apresentado. Então perceba o texto: eis que vem dias, diz o Senhor, e que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará e agirá, no futuro, sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo. A igreja. Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. E por que é o Senhor, justiça nossa? Porque nestes 4 últimos reis não há justiça. Não há santidade. Não há comunicação da lei de Deus. Não há o cuidado com o necessitado. Então é para, de forma antagônica, contrária. Estes reis são perversos. O rei que virá é benigno, é bom, é justo. É a esperança para um povo que está sofrendo. Vai vir, a esperança vai vir. É uma pessoa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, e que nunca mais dirão: tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mais dirão: tão certo como vive o Senhor, que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel, da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. O que ele está dizendo? O que ele está dizendo? Vocês não vão mais lembrar ou usar como referência quando eu fui lá e tirei vocês do Egito. Ele está dizendo: vocês vão usar como referência quando eu fui lá e tirei vocês do Império Babilônico. Sabe o que ele está dizendo? O juízo vai vir. Está chegando. Vocês serão salvos pela minha graça, mas o juízo vai vir. E ele que vai dizer para Jeremias: para de orar por eles. Acabou a minha paciência. Mas o texto segue. E aí eu quero dizer para vocês que eu só vou ler o texto até o versículo 32, para que vocês vejam a diversidade do mesmo tema. E qual é o tema? Os profetas deixaram de anunciar a minha palavra. Este é o tema. Os profetas deixaram de proclamar a minha lei. Mas é só isso? É só isso. É só isso e cuidar do outro. Mas é só isso? A gente não precisa construir um mega templo? Não. Mas a gente não precisa ter um lugar com piso, porque esse aqui não está bom? Não, não precisa. Mas a gente não precisa ter uma Kombi, um ar-condicionado no templo? Não, não precisa. A gente não precisa comprar uma propriedade para que seja da igreja? Não precisa. Não precisa nada disso. Pode ter, mas essa não é a meta da igreja. A igreja está completando 4 anos de comunidade de fé. Para se desviar é fácil. É só querer fazer outra coisa. É só perder de vista qual é o propósito. Anunciar do púlpito e a partir do púlpito, em todos os momentos da igreja e na vida de cada um, a lei e o evangelho. Mas é só isso? Só isso. Só isso. E a gente vai ler agora do 9 ao 32. E é longo, mas é o mesmo tema. Então, não vai exigir de vocês muito esforço. Só vai enriquecendo de detalhes. Então vamos para o texto. Acerca dos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem.
Sou como homem embriagado e como homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros. Para você entender a analogia de adultério aqui, você teria que ler do capítulo 2 ao capítulo 6, onde Jeremias vai explicar o que é esse adultério. O que é esse adultério? É a corrupção da sã doutrina. Ele usa a figura da relação do noivo com a noiva para dizer que foi quebrada a aliança. E como é quebrada a aliança? Afastando-se da lei. Por isso é tão importante que o ensino da igreja seja forte. Por isso que não dá para estarmos numa igreja que é dita bíblica, cristã, e nós não gostarmos da Bíblia. Como eu costumo dizer em Cachamorra, nós poderíamos, a cada domingo, jogarmos búzios. Poderia ser assim? Poderia. E Deus revelar, por meio dos búzios, qual é a sua vontade. Ele poderia usar cartas, pedras, borra de café, mas ele decidiu que a sua palavra ia estar registrada num livro. Desculpem os que não gostam de ler e de estudar a Bíblia. É para estudar. É para usar razão. É para ter sistema, organização didático, pedagógico, de ensino. Deus escreveu e usou homens para que a sua mensagem fosse organizada de forma ordinária, para que dela pudéssemos usar da forma como Ele a deixou. Se você quer a cada domingo uma revelação, é outro lugar que você precisa ir, não numa igreja evangélica, de verdade. Nada contra, mas vai para outro lugar. Eu te aconselho, você está no lugar errado. Porque a igreja tem que abrir o livro. A igreja precisa conhecer o livro. A igreja precisa valorizar a escola bíblica dominical. A igreja precisa ter interesse pela palavra de Deus. Se você não gosta que seja assim, briga com Deus. Porque foi Ele que organizou dessa forma. Um livro. Pastor, mas eu não gosto de estudar. Começa a pedir misericórdia de Deus para estudar, para entender a Bíblia. Se eu perguntasse aqui, seja franco para mim, quais são os 10 mandamentos? Não precisa responder, mas seja franco no seu coração. Quantos se habilitariam a levantar a mão, não precisa responder, e dizer, os 10 mandamentos são, e apresentaria o decálogo aqui. Quantos? Se você não sabe, está muito ruim. Não está ruim não, está muito ruim. Porque o decálogo é apenas uma representação da lei, não é a lei toda. E é interessante que as pessoas passam anos na igreja e não conhecem a Bíblia. Anos na igreja e não conhecem a Bíblia. E por isso são levados por vento de doutrina. E por isso ficam esperando arrepios. E por isso a igreja no Brasil se assemelha muito, muito, como na época de Jeremias. E por isso os pastores choram. Os poucos e verdadeiros pastores. E por isso os pastores cansam, se entristecem, desanimam, porque o povo não quer saber de Bíblia. Quando eu era criança, pasme, os meninos corriam atrás dos meninos da igreja para bater. E nós éramos chamados de Bíblia. E éramos identificados com este livro. E hoje nós temos Bíblia de todo jeito, está aqui no meu tablet. Mas nós não conhecemos. E o povo de Deus, a própria Bíblia diz, que perece por não conhecer as Escrituras. E aí fica seguindo pessoas, denominações, movimentos, ondas. Vocês têm ideia de quantas pessoas se converteram em 40 anos do ministério de Jeremias? Quantas pessoas a Bíblia registra que se converteram
nos 40 anos do ministério de Jeremias? 2 pessoas. Se o Wesley começar a ficar preocupado com quantidade de pessoas aqui, ele perdeu o foco. Em Cachamorra, eu não tenho preocupação nenhuma. 0. Cheguei, éramos eu e minha esposa, minha família e mais 2 pessoas. Não tenho nenhuma preocupação com quantidade. Vocês devem estar preocupados com a fidelidade da exposição da palavra. Só isso. Não é pela quantidade de pessoas, pela estética do lugar que se mede se ali há de fato a igreja de Cristo, mas pela fidelidade da exposição da palavra. Só isso. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má, e a sua força não é reta, pois estão contaminados tanto o profeta como o sacerdote. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles calamidade, o ano mesmo em que os castigarei, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria, bem vi eu loucura. Olha o que Jeremias está falando. Lembra lá de 100 anos atrás? Os profetas de Samaria, eu vi neles loucura. E o que Deus fez? Enviou o Império Assírio. Comparação difícil, comparação de alguém que afastou-se da lei de Deus. E Deus vai dizer, aqui está bem pior. Aqui está bem pior. Nos profetas de Samaria, bem vi eu loucura. Profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo de Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda. Cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se converta cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas, eis que os alimentarei com absinto e lhes darei de beber água venenosa. Porque os profetas de Jerusalém se derramou, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Está falando da igreja. Assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vã esperança. Jeremias está dizendo, o Senhor vai derramar juízo. E os profetas estão dizendo, é o que está no livro de Jeremias, paz, paz, paz. Igualzinho hoje. Não, irmão, você não é miserável pecador. Você nasceu para a cabeça e não para a cauda. É isso que se ouve. Não. Deus vai abençoar. Deus tem uma promessa para a sua vida. Tem. Deus tem uma promessa para a humanidade. O inferno. Quebrando esta lógica só pela esperança. Cristo Jesus. Não estou inventando. Essa é a primeira promessa de Deus depois da queda. Aliás, dita antes da queda. Aquele que pecar, o que vai acontecer? Deus disse essa promessa. Os falsos profetas anunciam essa promessa? Não. Eles querem dizer o que o nosso coração quer ouvir. Sabe o que o nosso coração quer ouvir? Que você é lindo, que você é maravilhoso, que você é o espelho. A gente quer ouvir isso. E a Bíblia diz, você é miserável, pecador que precisa de um redentor. É o que Jeremias está anunciando. E talvez alguns não estejam gostando dessa mensagem aqui agora. Desculpa, é só a Bíblia. Por isso precisamos de um Salvador. Por que precisamos de um Salvador? Porque estamos perdidos. E o que precisamos anunciar? O Salvador, a redenção, a esperança. Quando? No governo Lula? No governo Bolsonaro? Não, irmãos. Isso não vai mudar nada. Não perca tempo com essas bobagens.
É o reino de Cristo. Isaías, Jeremias acabou de anunciar aqui. Aquele que vai vir da descendência de Davi. Mas a gente não quer anunciar essa verdade, porque isso esvazia a igreja. Que se esvazie. 2 se converteram. 2. Você imagina, 40 anos anunciando. 2 pessoas convertidas. 2. Vamos seguir o texto. E os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que o alimentarei com absinto e lhes darei de beber água venenosa, porque os profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Assim diz o Senhor, versículo 16 dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enche de vãs de esperança. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu, eis a tempestade do Senhor, o furor saiu, e um redemoinho tempestuoso sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira do Senhor até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, não mandei estes profetas. Vou repetir, não mandei esses profetas. Um monte de gente que é pastor, que prega cura, que prega porta de emprego, que prega. O pastor é chamado a pregar Cristo. O Cristo que cura. Mas isso é uma consequência segundo a vontade dele. A igreja não é chamada a pregar outra coisa, senão Cristo. Toda a mensagem, Cristo. No Antigo Testamento, Cristo. Em Jeremias, Cristo. Em Gênesis, Cristo. Em Êxodo, Cristo. No Evangelho de Mateus, Cristo. Na carta de Paulo aos Filipenses, Cristo. Aquilo que João viu em Apocalipse é Cristo. Cristo. É a revelação de Deus. Mas isso nos parece muito pouco. A cruz, ela precisa ser mais adornada. Uma cruz mais estilizada, com uma luz neon por trás. A gente precisa de uma bandeira de Israel, a gente precisa de um chofar, a gente precisa de um candelabro, a gente precisa de uma rosa. A gente precisa de algo que não precisa. A gente só precisa de Cristo, a rude cruz. Só Cristo. A rude cruz. Só Cristo. A gente gosta. E tome chofar. E tome bandeira de Israel. Tu não é de Israel. Tu é gentio. Israel foi condenado por Deus. Por que essa fixação em Israel, irmãos? E tome óleo. E tome um monte de atalhos. Que essa fixação? Por que isso? Eu sei dizer. Porque o evangelho parece pouco, simples. Então é o evangelho mais alguma coisa. É o evangelho mais alguma coisa, porque isso está muito pouco. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. É interessante como as pessoas querem ser pastores, irmãos. As pessoas querem ser pastor. É interessante isso. Sabe por quê? Vou ser bem claro para vocês. Porque isso dá dinheiro e poder. Ser pastor dá dinheiro e poder. Ser pastor dá dinheiro e poder. Por isso, os púlpitos com 200 cadeiras, todo mundo ali. É o lugar do poderoso. Por isso que os pastores querem nomear os seus filhos, pastores, para fazer uma continuação dos seus impérios.
Pastor que prega o evangelho chora que nem Jeremias, quer desistir que nem Paulo, e diz: Senhor, tá bom, me leva. Você acha que Paulo está brincando quando ele diz: para mim morrer é lucro? Não, ele está cansado, porque essa palavra açoita ele, e por ele açoitar o povo com a palavra de Deus, o povo odeia ele. Pastor chora. Jeremias não é um profeta chorão do ponto de vista pejorativo. É um profeta que ainda está chorando pelo povo que não ouve a sua voz. De tristeza, de angústia. Vamos ao texto para que a gente possa encaminhar para o final. Versículo 22, eu não lembro se foi aí que eu parei, mas suponho que por aí. Mas se tivesse estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Acaso sou eu Deus apenas de perto, diz o Senhor, e também não de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só engano do próprio coração? Os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte-o com apenas sonho, mas aquele que está em minha palavra, que coisa atual. Fale a minha palavra com verdade, que tenha palha com trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam. O que eles afirmam? Ele disse: eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. O que a igreja Soma precisa fazer? Só anunciar a palavra de Deus. O que você pensa não interessa. O que você acha não é importante. A tua experiência, no máximo, serve para você. Mas Deus me revelou, pastor. Amém. Fica para você. Não serve para a igreja. Mas Deus falou comigo. Aleluia. Fica para você. Validade nenhuma para a igreja de Cristo. Nenhuma. E para terminar, para que a gente possa ficar com as duas mensagens, porque eu disse que é anunciar o evangelho e cuidar do outro. Isso é dito aos últimos reis de Judá. O que foi dito? Que eles se desviaram da lei, e eu li Jeremias 23. Agora eu peço que você abra lá e eu vou terminar Jeremias 22, a partir do versículo 13. Vou ler do 13 ao 17, tá bom? Só. Eu estou resumindo essa sessão do capítulo 21 ao capítulo 23, dos 3 capítulos. Resumindo, na palavra aos profetas e na palavra aos reis, representados aqui por Joaquim. Ou seja, desviaram-se da lei e não cuidaram do outro. Ai daqueles, palavra de Deus a Joaquim, ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário,
que diz: edificarei para mim casa espaçosa e largos aposentos, e lhe abre janelas, e a forra de cedros, e pinta de vermelhão. Reinarás tu só porque rivalizas com outro em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu e não exercitou o juízo e a justiça? Por isso tudo lhe sucedeu bem. Julgou a causa do aflito e do necessitado. Por isso tudo lhe ia bem. Porventura não é isso conhecer-me, diz o Senhor. Mas os teus olhos e o teu coração não atentam, senão para a tua ganância e para derramar o sangue inocente. Derramar o sangue inocente é a exploração do pobre. E derramar sangue inocente, e para levar a efeito a violência e a extorsão. O que Deus chamou a igreja para fazer? Proclamar a lei e o evangelho. E nós cuidarmos uns dos outros. O rei é um emblema disso. Assim Davi foi chamado, não para ser rei, não para governar. Davi foi chamado para apacentar o povo de Deus. A gente precisa entender que Davi é o que preside a igreja. E a partir de Davi, a partir do líder, cada um dos membros desta igreja, nesse tempo, chamada de Israel, de Judá. Reunião dos líderes da igreja Soma. Quais são as nossas metas fundamentais? Se as metas fundamentais não forem pregar o evangelho e se assistirem mutuamente, perderam de vista o propósito da igreja. Todas as outras coisas, elas devem existir para colaborar para a meta fundamental. Proclamar a palavra de Deus e nos assistirmos mutuamente. Pregar a palavra de Deus a partir do pastor. A partir do pastor. Cuidar, ou seja, pastorear a partir do pastor. Isso quer dizer que a partir do pastor se prega a palavra e toda a igreja tem a obrigação de pregar a palavra. Que a partir do pastor a igreja é assistida. E a partir do pastor, a igreja se assiste mutuamente. Isso quer dizer, a tua vida precisa estar a serviço do teu irmão. Senão, a tua vida é vã, é ganância, é viver para o seu reino. E o crente não foi chamado para viver para o seu reino, mas para proclamar o reino de Cristo Jesus. E como súdito, viver como seu rei. 4 anos da igreja Soma, e vocês têm uma grande oportunidade de pensarem, nesta manhã, o que nós queremos como igreja? O que nós queremos? Qual é o nosso propósito? E eu estou falando com vocês, e não com o Wesley. Com vocês. Daqui a pouco, gente, o Wesley não está mais. Daqui a pouco. Ele não está mais. Quem será o pastor dessa igreja? O carismático? O legal? O engraçado? Daqui a pouco eu não sou mais pastor em Cachamorro, não importa quanto tempo demore esse daqui a pouco. Quem será o pastor? A vara de medir tem que ser qual o compromisso na proclamação do evangelho e no cuidado com o outro. Mas tem que ter as duas coisas. As duas coisas. Pastor que não pastoreia não é pastor. Pastor que não cuida do outro não é pastor. O pastor que não cuida do outro não está colocando em prática a palavra que prega. Daqui a pouco vocês vão ter que escolher outro pastor. Não importa quanto tempo. Qual o critério? Preto, branco, a formação, é simpático, é carismático. O que vocês vão escolher? A igreja de Cristo que precisa entender isso. Para não aceitar falsos mestres. Para não aceitar outro propósito para a igreja. Senão, a denunciar a palavra de Deus
e de nos servirmos uns aos outros com o que somos e que temos. Que Deus nos abençoe e que a gente não perca de vista a missão da igreja. A igreja Soma é uma parte da igreja de Cristo na terra. Se vocês perderem de vista o propósito, vão se juntar aos que pregam mentiras e enganos. E talvez, quem sabe, dessa forma, vocês conseguirão mais rápido um templo, cadeiras confortáveis e ar-condicionado. Porque o povo prefere a mentira do que a verdade. Caminho mais fácil, o caminho mais difícil. O caminho da verdade, o caminho da mentira. Eis que coloco diante de vós bênção e maldição. Que Deus nos abençoe.